Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Gabriel Neres, sou integrante do PED Física da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e estou aqui com vocês para resolver um problema do capítulo 2 do livro do Moisés, quinta edição, Movimento Unidimensional. Problema 2.12 diz assim: o método possível para medir a aceleração da gravidade G consiste em lançar uma bolinha para cima num tubo onde se fez vácuo e medir com precisão os instantes T1 e T2 de passagem na subida e na descida, respectivamente, por uma altura z conhecida a partir do instante do lançamento. Mostre que G é igual ao termo que está dentro do parênteses, que é igual a 2z dividido para T1 vezes T2. Então, basicamente, o que a questão nos pede é para acharmos uma relação da aceleração da gravidade com as informações que o problema nos dá. Então, vamos lá, primeiro fazer uma ilustração do problema. Temos uma bolinha hipotética e queremos lançá-la para cima. Vamos lançar ela para cima através desse canhão hipotético que vai passar, por dentro deste tubo que se fez vácuo. Dentro desse tubo, a bolinha irá realizar este movimento. Ela vai subir e depois de subir, ela vai parar e depois ela vai descer. Então, basicamente, para ela subir, a gente precisa de uma velocidade inicial que a questão não nos dá, e depois de uma certa altura, ela para e depois desce. É importante notar e ressaltar que na cinemática, os problemas de corpos geralmente são retratados por uma única partícula pontual. Então, basicamente, essa bolinha agora para a gente vai ser uma partícula pontual, e através dessa partícula vamos fazer todo o tratamento cinemático para a gente obter a resposta que desejamos. É também importante salientar que todo tratamento cinemático precisa de um referencial, onde podemos analisar o movimento através desse referencial. Geralmente, os referenciais que utilizamos é referente ao eixo cartesiano x e y. Então, como o movimento se dá apenas no eixo y, o eixo que analisaremos é somente o eixo y, que resultará em toda a modificação das equações cinemáticas que iremos utilizar no problema. Então vamos lá fazer uma ilustração primeiro do que a questão nos dá. A questão nos dá a altura total z e os tempos referentes a situações em que a bolinha está ilustrada no movimento. O T1 é referente ao tempo da velocidade inicial, o tempo inicial que ela está entrando no movimento. E o T2 é referente ao tempo em que a bolinha ainda está no movimento, no entanto ela já está no limiar de parar e descer. E outras considerações, um ponto. Se o tubo se fez vácuo, não temos resistência do ar, logo não temos interferências em que nosso movimento possa deslocar, a não ser ir para cima e para baixo. Outro ponto é que podemos utilizar a equação do movimento uniformemente variável, que é y, que é o comprimento total, y0, que é o comprimento inicial, a altura inicial, digamos assim, mais o v0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo considerado, mais ou menos 1 sobre 2 vezes g, vezes o tempo considerado ao quadrado. Por que mais e menos? Porque vai depender de como a partícula está disposta perante a aceleração da gravidade. Se a partícula é contra a aceleração da gravidade, que aponta para baixo, então o sinal é negativo. E se a partícula é a favor da aceleração da gravidade, o sinal é positivo. Então, outro ponto também que a gente tem que considerar, que eu acabei de falar, é que não conhecemos a velocidade inicial. Então, dessa forma, partindo para a resolução, a gente tem que, como a bolinha, já definindo o referencial que vamos trabalhar, que é o referencial x e y, já mostrado, como a bolinha, digamos assim, partiu da origem, então o y0 é igual a zero. E o que temos é somente o z da questão nos dá, que equivale ao y inicial da equação do m e o v. Então, dessa forma, temos que z é igual a v0 vezes t1 menos, por que menos? Porque a bolinha está em sentido contrário à direção da aceleração gravitacional. Então, por isso é menos. Vezes o T2, vezes o T1 ao quadrado. A mesma coisa podemos generalizar para o tempo T2. Vai ser Z igual a V0 vezes T2 menos também, porque como a bolinha ainda está subindo e no limiar de descer, então o sinal menos se repete. Menos 1 sobre 2 vezes G vezes T2 ao quadrado. Então aqui a gente tem a equação 1 e menos 2. Como a gente tem essa equação 1 e menos 2, tem um sistema de equações. Então o que a gente faz? A gente, na verdade, podemos fazer a subtração de ambas, uma pela outra, para obter um resultado. Então, temos assim, z menos z.
como está ilustrado aqui. Z menos Z repete o termo semelhante que é o V0 e repete o termo semelhante que é menos 1 sobre 2 vezes G. O V0 está multiplicando T1 menos T2 menos 1 sobre 2 vezes o G vezes o T1 ao quadrado menos o T2 ao quadrado. Aqui encontramos uma diferença entre quadrados. Então, podemos usar métodos para poder destrinchar ele com fatoramento, mas também podemos obter uma certa relação entre eles, uma identidade, que é feita da seguinte forma: T1 menos T2 vezes T1 mais T2. Fazendo a propriedade distributiva entre esses dois termos no parênteses, obtemos a mesma diferença entre quadrados que obtemos na nossa questão. Então, utilizando isso a nosso favor, podemos relacionar da seguinte forma: os dois z's irão zerar, né? Que é igual a V0, vezes o termo que está multiplicando ele, que é T1 menos T2, menos 1 sobre 2G, vezes T1 menos T2, vezes T1 mais T2. Como a gente observa que T1 menos T2 é um termo semelhante tanto no ícone na característica, né, na variável V0, e na variável 1 sobre 2 vezes o G, então T1 menos T0 a gente pode multiplicar toda a equação dividir toda a equação por T1 menos T2, de forma que a gente possa obter uma relação reduzida, né, dessa equação toda, que está muito grande. Então, vamos fazer isso. Dividindo toda a equação por T1 menos T2, né, 0 dividido por T1 menos T2 é 0. Igual a V0 dividido para T1 menos T2 dividido para T1 menos T2 vai dar 1. Igualmente, na parte do 1 sobre 2 vezes o G, T1 menos T2 dividido para T1 menos T2 é igual a 1, vezes T1 mais T2. Então, dessa forma, a gente obtém que 0 é igual a V0 menos 1 sobre 2 vezes o G, T1 mais T2. Dessa forma, pessoal, a gente pode isolar o V0 apenas jogando todo o termo que não seja o V0 para o outro lado da equação. Assim, obtemos que V0 é igual a 1 sobre 2 vezes o G vezes T1 mais T2. Dessa forma, pessoal, encontramos o V0. O que podemos fazer? Como estabelecemos no início da questão equações referentes ao nosso movimento, pegamos o valor do V0 e substituímos em alguma dessas equações de forma a encontrar o nosso resultado final. Eu vou usar aqui a equação 1, mas você pode fazer na sua casa substituindo o valor do V0, né, que encontramos do V0 na equação 2. Então, temos aqui substituindo o valor que encontramos do V0 na equação 1. Temos que 1 sobre 2 vezes o G vezes o T1 mais T2 vezes o T1 e repete o outro raiz da equação, que é 1 sobre 2 vezes o G vezes T1 ao quadrado. Fazendo a propriedade distributiva aqui no T1, temos que Z é igual a 1 sobre 2 vezes o T1 ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes o G vezes T2 vezes T1 menos 1 sobre 2 G vezes o G vezes T1 ao quadrado. Como 1 sobre 2 G vezes o G vezes T1 ao quadrado tem termos tanto positivo quanto negativo e é como se fosse tudo uma soma, então a gente pode cancelar esses dois termos, o que nos resta aqui. Z é igual a 1 sobre 2 vezes o G vezes T2 vezes T1. Assim, pessoal, a partir daqui é só ser feliz. A gente pode jogar esse 2 para o outro lado da equação. Se está dividindo, passa multiplicando. Fica 2Z vezes igual a G vezes T1 vezes T2. Da mesma forma, pessoal, se está multiplicando, você pode passar esses termos para o outro lado dividindo. Então, a gente obtém que G é igual a 2Z dividido por T1 vezes T2. No caso, a gente pode fazer inversão porque é uma multiplicação e, nesse caso, a ordem dos fatores não altera o resultado. Dessa forma, pessoal, a gente encontra o nosso resultado e a gente pode fazer algumas análises em relação a ele. A gravidade está positiva. Significa que o movimento da bolinha já está a favor do sentido da força gravitacional. Ou seja, a bolinha está caindo, está a favor do sentido da força gravitacional. Outra coisa, pessoal, é a análise dimensional. Lembra que lá no início a gente colocou M e S lá para o metro, né, em unidade de comprimento, e para o tempo, unidade de segundo. Aqui no Z tem dimensão de metro, e no tempo a gente tem dimensão de segundo. Então, metro dividido para segundo vezes segundo é metro por segundo ao quadrado, que temos a dimensão para unidade de aceleração. Dessa forma, pessoal, a gente encerra a nossa questão, e eu agradeço vocês pela atenção. Segue a gente no nosso canal. Obrigado, até a próxima.